Você está assistindo Mystery, onde o medo não pede licença, onde histórias reais voltam para assombrar. Existem casos que começam com um sussurro tímido, uma pequena perturbação invisível que se infiltra pelas frestas da rotina. E existem casos que explodem diante dos olhos do mundo com tamanha intensidade, tamanha violência e tamanha impossibilidade que se tornam imediatamente parte da história. Não por escolha, mas porque nenhum ser humano envolvido é capaz de voltar a viver como vivia antes. E foi exatamente isso que aconteceu em Columbus, Ohio, em 1984, quando a vida pacata de uma família comum se transformou numa vitrine mundial do sobrenatural através de uma jovem chamada Tina Rash, uma menina de apenas 14 anos cujo nome se tornaria sinônimo de poltergeist, histeria, dor, trauma e um mistério que jamais seria resolvido por completo. A casa era simples, comum, como qualquer casa americana da classe trabalhadora. Quartos pequenos, paredes claras, carpete gasto, móveis herdados, o tipo de ambiente onde nada de extraordinário deveria acontecer. Mas o extraordinário não pede permissão, ele simplesmente entra. Foi numa tarde silenciosa, sem nada de especial, quando o primeiro objeto se moveu. Um copo. Apenas isso. O clique da câmera foi mais do que um registro fotográfico. Foi um divisor de águas, um estalo simbólico que separou a vida dos Rich entre o antes da foto e o depois da foto. Porque naquele exato instante, enquanto o flash explodia e congelava a expressão assustada de Tina e o movimento impossível da cadeira atrás dela, algo invisível parecia ter despertado plenamente, como se a entidade que ali se manifestava percebesse, pela primeira vez, que tinha sido vista, registrada, capturada, testemunhada por olhos e máquinas que não podiam ser enganados. E como quase sempre acontece com presenças que se alimentam de atenção, o fenômeno se intensificou. O fotógrafo, ainda com a câmera fumegante nas mãos, percebeu que o ar na sala ficava mais pesado, mais denso, tão carregado que parecia vibrar, como se moléculas invisíveis se chocassem umas contra as outras em um ritmo caótico. Ele deu 3 passos para trás, sem pensar, instintivamente, como se estivesse recuando de um animal prestes a atacar. E foi exatamente nesse movimento que percebeu pelo canto do olho outro objeto se movendo. Um controle remoto. Simples, comum, inofensivo. Mas ele voou da mesa e bateu na parede, deixando uma marca leve no gesso. A mãe de Tina gritou. O fotógrafo ergueu a câmera de novo. E Tina, assustada, recuou como se tivesse sentido a aproximação de algo que os outros não conseguiam ver. Uma sombra, uma pressão, uma consciência que rondava atrás dela em silêncio. O fotógrafo saiu da casa às pressas e correu para revelar a imagem. E quando viu, pela primeira vez, a foto finalizada, soube que estava diante de algo que mudaria sua carreira para sempre. A foto mostrava Tina voltando-se para trás, com um rosto assustado, enquanto a cadeira atrás dela literalmente saltava do chão. Nada segurava a cadeira. Não havia truques.
não havia mãos. O movimento era real. E essa fotografia, publicada na primeira página do T. Columbus Dispatch, se espalhou como fogo em mato seco. Programas de TV falaram do caso. Rádios discutiram ao vivo. Jornais nacionais pediram direitos de reprodução. E rapidamente, a casa simples dos Rich deixou de ser um lar. À medida que os dias avançavam e o nome Tina Hash se espalhava pelos jornais, rádios e televisões dos Estados Unidos, algo ainda mais perigoso começou a acontecer. Algo que nenhum pesquisador de fenômenos paranormais gosta de admitir, mas que está registrado em praticamente todos os casos históricos que envolvem poltergeists intensos. Quando o ambiente emocional se torna uma tempestade, a manifestação sobrenatural encontra espaço para se expandir. E a casa dos Hash, naquele período, era exatamente isso. Uma tempestade emocional permanente, um redemoinho de ansiedade, expectativa, medo, irritação, curiosidade e desespero. E como se não bastasse, essa tempestade era alimentada diariamente pela mídia. Carros estacionavam em frente à casa, pessoas batiam as portas a qualquer hora do dia, repórteres tentavam gravar entrevistas sem permissão, fotógrafos ficavam plantados na calçada esperando alguma coisa se mover, e vizinhos, antes indiferentes, começaram a relatar luzes estranhas, sombras, sensações ruins, não porque realmente acontecessem, mas porque o psicológico coletivo do bairro inteiro já estava contaminado pela crença de que algo ali acontecia. E delitos emocionais geram ecos reais. Dentro da casa, o efeito era devastador. A mãe de Tina tentava manter algum controle, mas não conseguia. O padrasto ficou hostil, irritado, desconfiado, como se todo o caos fosse culpa da menina, e sua postura criou uma tensão brutal dentro das paredes. E Tina, já fragilizada, já emocionalmente confusa, começou a afundar em um tipo de desespero silencioso, um desespero que a fazia chorar sozinha à noite, um desespero que a fazia tremer quando via câmeras apontadas para ela, um desespero que parecia ecoar pelas paredes como uma vibração. E cada emoção dela se tornava movimento, cada lágrima, impacto, cada crise, explosão. Foi nesse período que os fenômenos mais fortes aconteceram. Objetos pesados começaram a se mover. Não eram mais apenas copos ou controles remotos. Agora cadeiras deslizavam, mesas vibravam, quadros batiam sozinhos contra a parede, portas fechavam com tanta força que rachavam madeira. Luzes piscavam como se alguém estivesse manipulando interruptores invisíveis. E sempre, sempre quando Tina estava presente. O Dr. William Hall documentou pelo menos 50 pequenos eventos em questão de dias. E o que mais o impressionava não era a intensidade, mas a coerência. Não havia caos randômico, havia resposta. Quando Tina ficava com medo, os fenômenos paravam por alguns segundos, como se o poltergeist observasse. Quando alguém a repreendia, objetos se moviam atrás da pessoa. Quando ela gritava, algo batia na parede. O caos não nasce apenas do sobrenatural. Muitas vezes ele floresce do próprio comportamento humano, que, quando guiado pelo medo, pela suspeita ou pela vontade incontrolável de derrubar alguém, se torna tão destrutivo quanto qualquer força invisível. E foi exatamente isso que começou a acontecer com Tina Hash, quando a imprensa, antes fascinada pelo espetáculo paranormal,
decidiu que era hora de virar a narrativa, transformando vítima em vilã, testemunha em culpada, adolescente fragilizada em inimiga da verdade. A imprensa é um organismo faminto que devora histórias, e quando a carne acaba, começa a devorar as próprias pessoas que as protagonizam. E foi assim, de maneira fria e progressiva, que Tina passou de menina atormentada por fenômenos inexplicáveis a garota suspeita de fraude, não porque provas existiam, mas porque a dúvida vendia mais, chamava mais a atenção, gerava mais manchetes. O ataque começou sutil, quase imperceptível. Um jornalista questionando movimentos estranhos, outro insinuando que uma adolescente poderia estar fazendo por atenção, um terceiro sugerindo que a família ganhava com a exposição. E essas insinuações, repetidas diariamente, foram tomando forma, até se tornarem acusações explícitas. Os céticos, sentindo o cheiro de sangue, se aproximaram como predadores confiantes. Um deles, famoso por desmontar casos paranormais, apareceu na porta da casa dos Rash, oferecendo ajuda, quando na verdade buscava qualquer falha, qualquer gesto, qualquer microexpressão para acusar Tina de manipulação. E foi nesse ambiente de caça que uma das cenas mais brutais da história ocorreu. A gravação que destruiu a imagem da menina. Os céticos armaram câmeras escondidas, posicionaram jornalistas em pontos estratégicos, montaram uma verdadeira emboscada emocional ao redor da casa e esperaram. Esperaram por horas, esperaram por dias, esperaram pelo momento exato em que Tina, exausta, pressionada, humilhada pela imprensa, já sem forças para reagir, cometesse qualquer gesto involuntário que pudesse ser interpretado como fraude. E eventualmente ele veio. Numa tarde de tensão, com câmeras apontadas para ela, com repórteres comprimindo o espaço, com perguntas agressivas e acusações veladas, a menina de apenas 14 anos, tentando afastar a pressão psicológica que sentia, tentou mover uma almofada, não para enganar ninguém, mas para se proteger, para recuar fisicamente, para colocar uma barreira mínima entre ela e o mundo que a esmagava. Mas aquele gesto, de um segundo, foi capturado e destruído. Os céticos cortaram o vídeo, manipularam o contexto e divulgaram para o país inteiro. Veja, Tina empurra objeto, é tudo fraude. A imprensa vibrou. A manchete percorreu os Estados Unidos como um incêndio e, de repente, todo o caso paranormal, as dezenas de testemunhas, os pesquisadores, o Dr. Rowe, as medições, a fotografia icônica, tudo foi jogado no lixo pela opinião pública que preferia acreditar no escândalo. Tina se tornou alvo, alvo dos jornais, alvo dos vizinhos, alvo da escola, alvo de desconhecidos. E dentro da casa, a pressão aumentou 1000 vezes. Sua mãe chorava, seu padrasto gritava. A adolescente, que já era emocionalmente frágil, agora enfrentava o peso esmagador de um país que duvidava dela e fazia piada. E o poltergeist não desapareceu. Ao contrário, ele voltou com força, como se alimentasse do sofrimento e da injustiça, como se reagisse à dor que o mundo estava impondo à jovem. Nas noites seguintes ao escândalo midiático, os fenômenos voltaram a acontecer com intensidade altíssima, como se a entidade estivesse tentando provar sua existência, como se gritasse para ser vista, como se rejeitasse o rótulo de fraude. Luzes piscando em padrões agressivos, objetos projetados contra as paredes, batidas tão fortes que vizinhos chamavam.
Quando os fenômenos finalmente cessaram, quando a poeira baixou, quando os repórteres recolheram suas câmeras e partiram em busca de outra história para devorar, quando os curiosos se cansaram de estacionar carros diante da casa, quando a imprensa decidiu que Tina Rash já não dava mais manchetes lucrativas, a menina ficou sozinha, completamente sozinha. Porque o mundo não poupa pessoas vulneráveis, ele apenas as usa até que deixem de servir, e então as abandona nos escombros emocionais que ele mesmo ajudou a construir. E foi exatamente nesse abandono que Tina, ainda adolescente, tentou reconstruir uma vida partida demais para ser restaurada. Mas como reconstruir uma vida quando a infância inteira foi um palco de caos emocional? Quando a adolescência foi uma vitrine pública de ridicularização? Quando sua identidade foi rasgada e reescrita pelos jornais como se fosse um produto de consumo? A resposta é simples e dolorosa. Tina não conseguiu. Ela tentou, de verdade. Tentou desaparecer. Tentou se afastar de Columbus. Tentou trabalhar, estudar, respirar. Mas seu nome, um nome que jamais lhe pertenceu por completo, continuava colado a ela como uma cicatriz que ninguém poderia remover. Era a garota do poltergeist. Era a menina da cadeira que voou. Era a fraude que enganou jornalistas. Era a jovem que inventou tudo. E nenhuma dessas frases era justa. Nenhuma representava quem ela realmente foi. Nenhuma refletia a complexidade emocional, psicológica e social que moldou sua vida. Mas eram essas frases distorcidas, maldosas, repetidas, que seguiam Tina como sombras. E o pior de tudo é que a vida, às vezes, cobra juros altíssimos das pessoas que já foram esmagadas demais. A vida adulta, um caminho marcado pelo trauma. Tina cresceu, mas não se tornou adulta. Cresceu como quem arrasta correntes. Entrou e saiu de casas. Trabalhou em empregos instáveis. Envolveu-se em relacionamentos turbulentos. Buscou segurança afetiva, mas não encontrou. E no meio desse labirinto emocional, engravidou. Teve uma filha. E por um breve instante acreditou que aquele bebê seria a nova chance da sua vida. A possibilidade de finalmente dar a alguém aquilo que jamais recebeu. Amor estável, proteção, paz. Mas a história de Tina parecia condenada a repetir dor. A tragédia que destruiu de vez sua vida. Em 1982, algo terrível aconteceu. Algo que marcou seu destino. Algo que colocou seu nome nos jornais de novo. Não como vítima,
mas como acusada. Sua filha, a pequena Amber, morreu de forma violenta. O caso é complexo, carregado de controvérsias, versões conflitantes e investigações duríssimas. Mas o ponto mais devastador é que Tina foi condenada, não por homicídio direto, mas por negligência. Muitos especialistas defendem que ela não teve intenção de machucar a criança. Outros alegam que sua fragilidade emocional a impedia de cuidar adequadamente da criança. Alguns pesquisadores, mais conhecidos no meio paranormal, acreditam que Tina carregava décadas de trauma. Trauma esse que destruiu sua capacidade de discernir perigo. Mas, independentemente das interpretações, o fato é: Tina foi julgada e condenada. E sua imagem pública se desintegrou de vez. Para o mundo, ela deixou de ser a menina do poltergeist. Agora era a mãe criminosa. E essa nova narrativa apagou qualquer possibilidade de empatia. Qualquer possibilidade de reabertura do caso paranormal, qualquer chance de reconsiderar aquilo que ela viveu aos 14 anos. Tina desapareceu do mapa social, permaneceu presa e nunca mais voltou à mídia